Excelentíssimo senhor presidente, senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, eu quero inicialmente agradecer a honra que me concedeu esta Comissão de Minas e Energia, convidando-me para realizar este depoimento. Sem dúvida alguma, não só como dever de cidadão, mas também me sinto profundamente honrado com esta deferência. Os assuntos que vamos procurar expor a vossas senhorias são assuntos extremamente graves. Segundo o nosso entender, vamos procurar provar durante essa exposição, está em jogo a sobrevivência da nação brasileira pela perda, talvez, do seu mais rico patrimônio. E, evidentemente, não acredito que a classe dirigente brasileira esteja consciente do ato de alta traição que estão cometendo. Senão, certamente não estariam impetrando este crime de lesa pátria, entregando o nosso mais rico patrimônio, o mais rico patrimônio do planeta, no momento em que as nações hegemônicas estão em situação desesperadora em relação à questão mineral. Exatamente nesse momento, nós transferimos por doação, ou pelo menos é o que se pretende, o mais rico patrimônio do planeta para grupos suspeitos internacionais que podem comprometer de uma maneira irreversível não só a soberania nacional, mas também a independência do Brasil e a sobrevivência do Brasil como nação soberana. Evidentemente, essa questão chegou ao ponto que chegou por um absoluto bloqueio das informações e da verdade, não só pelas autoridades, como também pela mídia em geral, que tem impedido de uma maneira draconiana, inclusive de modo absurdamente inconstitucional, que a sociedade brasileira tome conhecimento da realidade do que está ocorrendo. As próprias palavras com que essa questão é apresentada deformam profundamente o sentido e os objetivos desta entrega. Por exemplo, fala-se em privatização, quando a rigor não se trata de privatização, trata-se de internacionalização de um patrimônio por doação. Fala-se de desestatização, quando não se trata de desestatização, porque no processo de privatização brasileira, algumas das nossas empresas estão sendo transferidas para empresas estatais estrangeiras. Evidentemente, subordinando questões estratégicas da nação brasileira ao controle de nações estrangeiras e, portanto, pondo em grave perigo a soberania nacional. Não podemos considerar que questões como energia, no qual o mundo está numa crise absurda, o petróleo hoje é uma questão militar, exclusivamente militar. O que sobra de petróleo do mundo está na região do Oriente Médio, está sendo ocupado por tropas norte-americanas. Não se pode tratar questões dessa gravidade com a irresponsabilidade com que a sociedade brasileira está encarando essas questões. Desde outubro de 1991, quando começou a desestatização no Brasil, até maio de 96, foram privatizadas 44 empresas. Gerou-se com isso a cifra de 13 bilhões de dólares, das quais 10 bilhões e meio em moedas podres. Ou seja, somente entraram no caixa do governo 2,6 bilhões. Enquanto isso, no mesmo período, a dívida pública passou de 11 bilhões para 125 bilhões de dólares. Um aumento de 777%. Uma nota recente da Gazeta Mercantil informava de que este saldo de moeda real não sobrou nada, porque uma parte maior do que esta foi gasta em propaganda para desqualificar as empresas vendidas e foi gasta na recuperação, entre aspas, de empresas que foram vendidas. Ou seja, de 44 empresas, nenhum recurso sobrou.
Então, toda aquela mitologia de aplicar em educação, saúde, ciência e tecnologia é completamente falsa até o momento. Apesar dos devastadores resultados negativos dessa política, o senhor Roberto Campos, ideólogo do neoliberalismo, com sua habitual irresponsabilidade, alienação e cinismo, afirma: estamos longe de explorar o potencial de redução da dívida via privatização. Esse potencial somente será atingido com a venda de empresas dos setores petróleo, telecomunicações e energia elétrica. Valha-nos Deus! É indescritível o grau de delinquência e impunidade que chegou ao nosso país. Para que se possa realmente discutir a questão da tal privatização, com a linguagem usual que se usa, de queda do muro de Berlim, etc., evidentemente se está enganando a sociedade brasileira de uma maneira escandalosa. Eu tenho aqui uma estatística das Nações Unidas que mostra a participação do Estado na economia dos países capitalistas do mundo. Essa estatística diz o seguinte, que a Dinamarca, a participação do Estado é de 51,96%. A Suécia, 49,48%. Holanda, 46,65%. Bélgica, 45,98%. França, 42,10%. Áustria, 40,68%. Alemanha, 39,38%. Estados Unidos da América, 28,14%. Aí vem o Brasil, com 21,44%. Evidentemente, abaixo do Brasil existem várias nações. Costa Rica, 19, Índia, 16, Etiópia, 16, Tailândia, 15, Uganda, 15, Peru, 10. Evidentemente, para onde nos querem levar, fica claro nessa estatística. Os Estados Unidos têm uma parcela ponderável da sua economia controlada pelo Estado. Basta dizer que a maior empresa geradora de energia elétrica do mundo, a Tennessee Valley Authority, é uma empresa estatal. Seria um absoluto ato de loucura alguém propor a privatização da Tennessee Valley Authority. No campo da hidrelétrica não existe uma única empresa privada nos Estados Unidos. Pode ser municipal, estadual ou o que for, mas não existe uma única empresa privada. No ano de 1994, tendo em vista que as empresas eletrônicas norte-americanas não estão conseguindo enfrentar o poder de competição de empresas japonesas, os Estados Unidos, no meu entender, absolutamente correto, fundou a Sematec, com participação de 51% de capital do Estado, e associada a Texas Instruments, IBM, Hewlett-Packard, etc. Se isto fosse pouco, é preciso dizer que 20% do produto bruto norte-americano, de 7 bilhões de dólares, são os recursos empregados por organismos do Estado, Pentágono, NASA, Food and Drug Administration e outras instituições como a Comissão Federal das Comunicações, representando 1,4 trilhões de dólares, dos quais metade resultam em contratos com empresas norte-americanas ditas privadas. Evidentemente, quem faz os contratos estabelece a orientação e define as políticas. A rigor, a estrutura produtiva dita privada americana é basicamente estatal, conduzida por essas organizações. Estudos, e não são poucos, demonstram que o capitalismo, durante todo esse século, teve o seu apogeu, a sua pujança, a sua força, através das famosas corporações transnacionais vinculadas a esses países hegemônicos e com o suporte do Estado que eu acabo de dizer no caso dos Estados Unidos. Não precisa dizer no caso do Japão, que ninguém consegue saber o que é privado, o que é estatal no Japão. O Japão é SA, é uma SA. Quando se visita o poderosíssimo MIT do Estado japonês, e depois se visita o Keidarem, a organização da Confederação das Indústrias, são exatamente os mesmos.
Ninguém consegue, seria uma ridículo alguém propor privatizar ou estatizar alguma coisa no Japão. Os interesses do Japão estão acima disso e esse tipo de cogitação não está em jogo. Essas corporações que fundamentaram o capitalismo nesse século e deram a pujança que ele teve, também a sua decadência, nas nações hegemônicas representam hoje 40 mil corporações. Exatamente aqui está a estrutura de poder que nações como o Brasil terá que enfrentar. O Brasil conseguiu, através de uma imensa competência e um plano estratégico, quer dizer, muito seguro, ter da ordem de 6 corporações para enfrentar essas 40 mil. E a existência da economia brasileira deve-se fundamentalmente a essas 6 empresas, resultado de uma política de grande competência da época da década dos 30, dos 40, e que nos levaram a chegar a ser a 8ª economia no mundo em condições extremamente adversas. Foi a competência dessas empresas que nos permitiu sobreviver até hoje. Evidentemente, neste processo neoliberal de abertura total das economias, de destruição das defesas das nações mais fracas e de fortalecimento do poder econômico das nações mais fortes, a nossa condição de sobrevivência, se essas 6 empresas forem destruídas, é absolutamente nenhuma. Nós não temos condições de sobreviver nessas condições. E, evidentemente, vamos ser transformados numa vil colônia que não tem condição de competir em absolutamente nada. Para que o Brasil se torne terra de ninguém no campo econômico, essas empresas estão sendo demolidas, desmoralizadas, permitindo assim que objetivos externos predominem. Esse projeto vem sendo executado há longo tempo, passo a passo. Posteriormente, elas foram entregues ao comando de prepostos daqueles que detêm o poder no Estado e que estão a serviço desses interesses antinacionais. Quem deveria atuar a favor do Brasil como corporação, enfrentando grandes corporações externas, deixou de fazê-lo, ficando nossa economia em grave vulnerabilidade frente às poderosas corporações transnacionais que dominam o mundo. Até o final da década dos 70, foram essas empresas de economia mista, não são empresas estatais, que deram consistência à nossa industrialização, levando o país a ocupar o 8º lugar na economia mundial. Elas construíram imensos patrimônios físicos, fruto de décadas de trabalho árduo e competente, infelizmente alguns já transferidos para setores privados e as outras estão em processo de destruição. A entrega das siderúrgicas de aço planos para a Nippon Steel como monopólio do controle externo e agora da Light para o grupo estatal francês L'Électricité de France confirma serem falsos os anunciados objetivos de privatizar, pois nesse caso houve apenas transferência do controle para setores também estatais, com a diferença de ser exercido por potência estrangeira. O valoroso industrial nesta casa, numa CPI da desindustrialização, o senhor José Hermílio de Moraes, pouco antes de sua morte, referindo-se ao processo de desnacionalização da indústria nacional, disse que tal era a perversidade do processo, que um dia chegaria em que até a Companhia Siderúrgica Nacional, símbolo da industrialização brasileira, seria privatizada. Sua morte prematura poupou-lhe ver este crime consumado. Quero dizer que a CSN foi vendida por um valor real de 28 milhões de dólares. Havia no cofre da empresa naquele dia 78 milhões de dólares e 200 milhões de dólares no pátio de produtos acabados. Ou seja, ela não só foi doada, como foi compensada com recursos vivos no dia da sua venda. Se queremos fazer uma avaliação mais correta da realidade do mundo, vamos ler aqui o famoso relatório do Senado norte-americano sobre o processo de desnacionalização das empresas nacionais, que é elaborado por uma equipe que assessorava o senador Frank Churchill. Diz o relatório de Frank Churchill do Senado americano: os países menos desenvolvidos são mais vulneráveis à conduta das corporações transnacionais. Os países desenvolvidos têm suas próprias corporações transnacionais que podem prevenir e avaliar os déficits do balanço de pagamento atribuídos a uma substancial presença estrangeira. Finalmente, possuindo instrumentos institucionais reguladores,
tanto do ponto de vista político como legal, esses países conseguem reduzir os possíveis efeitos desestabilizadores provocados pela conduta das corporações transnacionais. Apesar dessas diferenças, essas corporações ocasionam também muitos danos para os países ditos desenvolvidos. Continua o relatório do Senado norte-americano. A desnacionalização industrial progressiva tende a minar a soberania dos países. Soberania econômica não significa autarquia ou isolamento em matéria de investimentos, de produção, desenvolvimento tecnológico e mercado internacional. Embora os governos costumem valorizar a interdependência do mundo econômico, o que é relevante, entretanto, é a autoconfiança e autodirecionamento da capacidade industrial como resposta às necessidades e prioridades dos países. Soberania econômica significa, portanto, o controle nacional das decisões básicas que afetam a economia na ausência de um quadro institucional poderoso para explicitamente controlar o poder das corporações transnacionais. O enfraquecimento das empresas privadas locais independentes devido ao aumento da presença dessas corporações estrangeiras ameaça a soberania econômica dos países. Este é um documento do Senado americano, volto a repetir. Onde essas corporações têm penetrado e ampliado o seu controle sobre a maior parte da produção, o poder de decisão que afeta a conduta das firmas fica transferido ao capital, do capital nacional para o capital estrangeiro. A liderança dos negócios e da indústria como um todo passa a provir de fora, trazendo por isso a possibilidade de que as decisões-chave sejam mais relacionadas com a dinâmica mundial de operação dessas corporações do que as necessidades e os interesses da sociedade dos mercados locais. Os países em desenvolvimento, nos países em desenvolvimento, o exercício do poder econômico dessas corporações transnacionais tem sido suplementado pelo exercício de poderes não econômicos. A possibilidade de que o poder das corporações transnacionais possa ser usado como uma extensão da política externa dos Estados Unidos é certamente um temor de todos aqueles que se preocupam com o processo de desnacionalização. Volto a repetir, esse é um documento do Senado dos Estados Unidos. É lamentável, meus senhores, que dirigentes brasileiros que não procurem relacionar-se nas metrópoles hegemônicas com interlocutores válidos. Eles existem e nos respeitam. Como é o exemplo o senador Frank Churchill. Porém, o servilismo e as recompensas espúrias, inviáveis nesse caso do senador Churchill, não permite. Nos anos 60 existia consciência sobre as cruciais questões da soberania nos próprios centros de poder hegemônico. Na atualidade, o neoliberalismo está transformando dirigentes brasileiros de outros países do terceiro mundo que têm a responsabilidade precípua da defesa do que é nosso, estão transformando-os em idiotas ou em moços de recado. Se nós dermos uma visão para a situação do mundo hegemônico hoje, vemos um quadro assustador para eles. A questão energética, como já disse, que é base de todas as atividades humanas e indiscutivelmente de todas as atividades econômicas. Os Estados Unidos têm petróleo em seu território para apenas 5 anos. O Japão para 0 anos, a Alemanha para 0 anos, a França para 0 anos, a Itália para 0 anos. É absolutamente desesperador na questão energética a situação dos países hegemônicos. A única solução do planeta é a gigantesco potencial de energia renovável dos trópicos, que tem na Amazônia o seu imenso potencial para abastecer o mundo de energia, de todas as formas de energia, para sempre. Entretanto, não vamos nos deter nesta questão. Não vamos nos deter nessa questão por si absurdamente grave. Os senhores sabem muito bem que a região amazônica está sendo ocupada, inicialmente, ecologicamente, já cercada militarmente por mapa que foi duplicado no Washington Post, quer dizer, no ano passado. A dependência das nações hegemônicas, e aqui eu vou considerar os 3 grandes blocos, os Estados Unidos, a Comunidade Europeia e o Japão, em minerais estratégicos é desesperadora. Evidentemente não vou me ocupar a ler toda essa tabela,
porque levaria muito tempo e o presidente iria me cortar a palavra antes de eu terminar o meu raciocínio. Mas eu vou citar alguns exemplos. A dependência dos Estados Unidos em nióbio, 100%. Da União Europeia, 100%. Do Japão, 100%. De manganês, Estados Unidos, 98%. Dependência. Comunidade Europeia, 83%. Japão, 100%. Cobalto, Estados Unidos, 97%. Comunidade Europeia, 100%. Japão, 100%. Alumínio, Estados Unidos, 91%. Comunidade Europeia, 97%. Japão, 100%. Cromo, Estados Unidos, 91%. Comunidade Europeia, 97%. Japão, 99%. Tântalo, Estados Unidos, 91%. Comunidade Europeia, 100%. Japão, 100%. Platina, Estados Unidos, 91%. Comunidade Europeia, 100%. Japão, 98%. Eu não cheguei à metade ainda. A situação das nações germânicas é absolutamente desesperadora. Não se constrói sociedades contemporâneas sem ter os recursos naturais indispensáveis. É absolutamente desesperadora. Nações em absoluta decadência por falta de possibilidade de controlar as matérias-primas cruciais para suas apoteóticas civilizações aparentemente. Se isto fosse pouco, o consumo nessas sociedades é estarrecedor. Com essas carências absurdas, inviáveis em nenhuma nação sobreviver, o consumo dos Estados Unidos, que tem apenas 7% da população mundial, é a seguinte: zinco, 45 vezes mais do que todos os países do mundo. Alumínio, 52 vezes mais do que todos os países do mundo. Ferro, 64 vezes mais do que todos os países do mundo. Cobre, 102 vezes mais do que todos os países do mundo. Chumbo, 170 vezes mais do que todos os países do mundo. São os loucos! São os loucos! Isto me foi dito por grandes figuras dos Estados Unidos, como o presidente da Tennessee Valley Authority, o presidente da Institute of Gas Technology de Chicago. E os Estados Unidos está caminhando para a ruína total pela irresponsabilidade do seu modelo econômico. Evidentemente, esses fatos são mais do que conhecidos pelas estruturas inteligentes e de segurança desses países. Como reflexo dessa situação, vejamos uma frase dita por Henry Kissinger, representante legítimo da Trilateral, em 1979. Disse Henry Kissinger: os países industrializados não poderão viver da maneira como existiram até hoje, se não tiverem à sua disposição os recursos não renováveis do planeta. É claro que eles não têm. O panorama é este aqui. Para isso, os países industrializados terão que montar sistemas mais requintados e eficientes de pressões e constrangimentos que garantam a consecução dos seus objetivos. Alguém tem dúvida? Qual é o projeto da nação que se encontra nessa situação desesperadora? Evidentemente, procurou-se o caminho fácil da irresponsabilidade, que foi a montagem de um sistema financeiro fraudulento e delinquente, de moeda que nem mais é papel, é apenas digitação e que não tem nada a ver com as riquezas do mundo. E que evidentemente sobrepõe-se às riquezas naturais, impõe sua regra do jogo e transforma os governos em verdadeiros títeres por causa dessa armadilha de uma ditadura financeira do dinheiro delinquente e falso. Para um produto para uma relação de troca de 3,7 trilhões de dólares, no ano 94 circulava 370 trilhões de dólares de papel, dinheiro falso, 100 vezes falso. Exatamente essa ditadura que levou o senhor Foster Dulles, chefe do Departamento de Estado norte-americano, no governo Eisenhower, afirmar o seguinte: quando não se pode subjugar as nações pelas armas, subjuga-se através de um sistema financeiro. Esta frase do Foster Dulles
do governo Eisenhower está em plena aplicação. Vamos associar uma frase do grande pensador alemão, pensador geopolítico, Otto Maul, que foi ontem citada pelo almirante Gami Silva. A dominação econômica, quando consumada, tem o mesmo efeito da ocupação territorial, embora seja muito mais sutil, muito mais penetrante e violenta. Ainda uma frase do Henry Kissinger para nos colocar nessa situação. Em 1978, o Henry Kissinger disse a seguinte frase: a segurança dos Estados Unidos não poderá permitir que surja um outro Japão ao sul do Equador. Essa frase foi pronunciada numa conferência no Colorado, em 1979, e este ao sul do Equador é precisamente o Brasil. A partir de 79 começou a destruição do nosso modelo de desenvolvimento, surgiu o consenso de Washington e nós estamos caminhando para absoluta ruína. Absoluta ruína. Evidentemente, quanto aos recursos minerais, até agora usava-se a política de absoluta desvalorização dos recursos minerais estratégicos. Por exemplo, o Brasil dispõe 100% do quartzo de primeira qualidade do planeta Terra. O quartzo é a matéria-prima essencial para toda a eletrônica contemporânea. Circuitos integrados, circuitos, microcircuitos, toda a computação mundial depende do quartzo. O Brasil tem um monopólio do quartzo de primeira qualidade. Muito bem, o Brasil exporta esse quartzo em quantidade muito superior à demanda mundial, por 40 centavos de dólar o quilo. E depois compra o mesmo quartzo empacotado por $5.000 o quilo. No caso específico do alumínio, 70% da produção do alumínio depende da energia elétrica. Nós tomamos 4,5 bilhões de dólares para construir Tucuruí, para vender o alumínio, que nos custa $42 o megawatt-hora, para vender por 7, 6, 10 dólares, o que nos custa $42. Para quê? Para que as nações hegemônicas tenham alumínio de graça, às custas do povo brasileiro, dando um prejuízo descomunal, inviabilizando a saúde financeira da Eletronorte. Não é necessário dizer o que foi feito com o nosso manganês a preço de banana. Ah, se fosse a preço de banana, como seria bom. Absolutamente de graça. As montanhas do Amapá e de Lafayette, em Minas Gerais, foram completamente transferidas para os Estados Unidos a troco de absolutamente nada. O Brasil detém 98 a 99% da reserva mundial de nióbio. Nióbio, metal estratégico do próximo milênio, supercondutividade, alta resistência mecânica, etc. O preço do tonelada do nióbio, cuja tecnologia é o Brasil detentor, e desenvolvimento de metal puro, é $60.000. Nós estamos exportando por uma empresa, entre parênteses, brasileira, por menos de $15, o que custa, depois de transformação, $60.000. O minério de ferro que nós estamos exportando, que nos custa $18 a extração e o transporte, nós temos vendido a 14, 13, abaixo do custo de produção. A Vale consegue lucro porque, pelo transporte, compensa esse buraco de vender por valor negativo. A quantidade, a lista é muito grande, e eu não vou continuar com os exemplos, mas isso está nesse trabalho que está sendo distribuído para os senhores. Evidentemente, essa política da sociedade brasileira pagar pelo apogeu, pela exuberância dos países ricos, vendendo seus produtos abaixo de custo de produção, embora tenha o sistema mais eficiente do mundo, não só de extração como de transporte, que é a Companhia Vale do Rio Doce, já não resolve o problema das nações hegemônicas. Eles querem não comprar muito abaixo do custo de produção, eles querem simplesmente apoderar-se desses patrimônios de graça. Evidentemente, as circunstâncias dessas nações é tão grave que os Estados Unidos, num livro, quer dizer,
que descreve detalhadamente a situação do Japão, por exemplo, que depende fundamentalmente de minério importado. O Japão importa 600 milhões de toneladas de matérias-primas e exporta 60 milhões. Essas importações não representam 1% do produto bruto japonês. Só que esse valor é devido ao poder geopolítico dos Estados Unidos, que por sua vez está perdendo feio no ponto de vista tecnológico para o Japão. Então, os Estados Unidos estão decididos a inviabilizar o acesso das matérias-primas ao Japão. Quer seja nas suas fontes de suprimento, no Brasil, na Austrália, na África do Sul, quer seja pelo transporte, bloqueando com a sua marinha. Este livro, que se intitula Estados Unidos e Japão, Guerra à Vista, é um livro que nenhum brasileiro pode deixar de ler. Detalhado, circunstanciado, mostrando o perigo descomunal que esta nação, que detém as reservas minerais mais ricas do planeta, está correndo nesta guerra das matérias-primas, enquanto os idiotas chamam isso de commodity. A questão das matérias-primas é uma questão de guerra. Haja visto o que está acontecendo na África, onde exércitos mercenários, pagos por corporações mineiras, estão destruindo países como a Angola, Namíbia, Moçambique, destruindo o povo, destruindo a nação completa, para disputarem o acesso a essas matérias-primas na África. Ao trazer grupos delinquentes aqui para o Brasil, nós estamos criando as condições para que nossa nação seja destruída pela disputa desses patrimônios fabulosos que ninguém tem. Precisamos deixar de ser idiotas. Os dirigentes têm que assumir a responsabilidade de defesa incondicional até a morte desses patrimônios, que é o futuro dos nossos filhos. Com a perda desses patrimônios, nossos filhos ou serão escravos ou serão canalhas. Não há alternativa. Obrigado, presidente. A sua generosidade... O tempo necessário para o senhor expor. Tá aí. Muito obrigado. Eu vou, em troca dessa generosidade, eu vou procurar ser o mais sintético possível, só tocando em questões essenciais. Ótimo. A questão do mercado internacional dessas matérias-primas absolutamente estratégicas e questão de sobrevivência das nações hegemônicas, para que os senhores tenham ideia da extrema desvalorização que foram submetidos, porque eles são compradores e eles manipulam os mercados internacionais e jogam para baixo os seus preços. O preço do cobre e do chumbo em 86, quando o mercado mundial estava em plena efervescência, em plena atividade, era inferior ao preço do cobre e do chumbo em 1932, quando o mundo estava parado. Ou seja, essa mitologia de yuppies que falam em livre concorrência, que falam em oferta e procura, é uma imensa mistificação. Não só em 86, os recursos disponíveis eram muito mais escassos, como a demanda era gigantesca. Ao contrário de 32, quando a economia estava parada. Só para vocês verem a grande mentira, a mistificação que representa este mercado controlado por pequenos grupos oligopólicos e cartéis. Eu quero dizer que essas coisas, eu não estou dizendo de ouvir dizer ou de ler em livros. Eu dirigi a tecnologia brasileira durante 8 anos. Negociei com todas as nações hegemônicas. Conheço todas as suas estratégias, porque tive a oportunidade de defender o Brasil inúmeras vezes. Quando o ministro Severo Gomes, por meu aconselhamento, resolveu interromper as exportações de quartzo por 40 centavos de dólar, porque estavam transferindo todo o quartzo, montanhas, navios inteiros, para ser estocados no Japão, Alemanha, etc., dezenas de presidentes de multinacionais pararam no meu gabinete. O primeiro que entrou com o dedo no meu nariz, me ofendendo. Eu o expulsei da sala. O senhor tem que respeitar uma autoridade de uma nação estrangeira que não é a sua. Retire-se. Depois, com muito jeito, pedindo desculpa, professor, não era bem essa intenção, eu recebi e mostrei para ele o absurdo que era uma matéria-prima absolutamente estratégica. Base de toda a eletrônica mundial está sendo vendida por 40 centavos de dólar.
quando a demanda mundial de toda a tecnologia do silício multiplicou por 1 milhão, custava 5, estava vendendo por 40 centavos de dólar. Para os senhores terem uma ideia da extrema desvalorização programada do mercado internacional de minerais, enquanto o jogo financeiro da troca de papéis pintados quando existe, que às vezes nem isso, que sem nenhuma relação com a riqueza real, representa 90%, a participação dos minerais estratégicos, metálicos e não metálicos, representa apenas 0,71%. Uma vergonha que demonstra a cobiça extremada dos compradores e a enorme fraqueza, impotência, servilismo das nações detentoras desses riquíssimos patrimônios. Eu quero dizer que a Vale do Rio Doce não é uma empresa qualquer. E, evidentemente, os senhores já sentiram o que é que está em jogo. O que é que está em jogo? Não é uma empresa. São os patrimônios minerais que essa empresa é guardiã. Fazendo valer aquela ficção constitucional que o subsolo é de propriedade da União. É propriedade não, coisa nenhuma. Só no caso da Vale. Na hora que se faz a concessão, por tempo indeterminado, o Código de Minas brasileiro é um código colonial. Nenhuma nação não colonial no mundo aceita essas condições. Tudo é por prazo determinado. A Austrália, o Canadá, qualquer nação que se respeita. Aqui é por tal, não há um só caso que uma mina que foi doada por esses grupos nacionais tenha revertido. Então, inclusive, há posicionamentos jurídicos que dizem que isto é propriedade eterna dessas organizações. Agora vejam qual é o resultado desta política, dessa legislação colonial do Código de Minas, quer dizer, e essa mistificação, esta ficção constitucional. Apenas 29% das reservas minerais brasileiras descobertas estão na mão de brasileiros. Exatamente da Vale do Rio Doce. 32% está na mão da Anglo-América. E o restante de uma dezena de British Petróleo e tantas outras. Apenas 29%. Então, a questão da Vale não se refere somente à sua alta competência, à sua alta lucratividade, a seu papel estratégico no futuro do Brasil e do mundo também. Representa o guardião de nossos patrimônios. Fazer valer essa ficção constitucional de que o subsolo é propriedade da União. Só nesse caso é propriedade da União. Em relação ao que já foi descoberto e em relação às gigantescas evidências de reservas ainda não descobertas. Há indícios, por exemplo, de que na Amazônia existem 5 províncias minerais maiores do que a Carajás, que já é a maior província metalogenética do planeta Terra. E graças a Deus essa província está na mão de uma estrutura que permite continuar de ser brasileiros. A participação da Vale no minério de ferro é também uma condição sine qua non de restar algum minério de ferro. As maiores minas de minério de ferro do mundo estão no Brasil. E apenas a parte da Vale, que é 20 e poucos %, está na mão de brasileiros. Na hora que a Vale for entregue, não ficará uma grama de minério de ferro na mão de brasileiros. Será transferido para poderes internacionais 100% do país que detém a maior reserva de minério de ferro. Assim como do manganês, assim como do potássio, assim como o que já foi descoberto e tudo que será descoberto. Na hora que nós entreguemos de graça, porque todas as reservas minerais nesse preço fajuto, quer dizer, imoral, todas essas minas estão sendo transferidas por custo zero, estão sendo doadas. E evidentemente não é só o que está sendo doado hoje, é a potencialidade do que ainda não foi descoberto. E a Vale, ela existindo como tal, iria registrar na mão de propriedade do povo brasileiro. Na hora que a Vale deixar de existir, o povo brasileiro vai ficar a ver navios. Nós vamos ser uma nação colonial, vil, fornecedora de matérias-primas a preços absurdamente baixos, como eu acabei de mostrar. Além disso, a Vale é a única trade que nos sobrou. Todas as outras foram doadas pelo seu Collor. Não sobrou nenhuma. Como é
que nós vamos ter nenhuma participação no mercado internacional se nem trades temos? Ficamos uma nação absolutamente incapacitada de participar no mercado internacional. É a última que nos sobrou. Além disso, a Vale do Rio Doce é uma fantástica agência de desenvolvimento, que possibilitou deslocar 3 milhões de pessoas para a Amazônia. E é a grande responsável pela exploração adequada, autossustentável da Amazônia. Enquanto que os outros vão devastar a Amazônia, a Vale preserva, porque é uma entidade brasileira que tem responsabilidades com o seu povo. Então, esse papel de agência de desenvolvimento, como é a Tennessee Valley Authority, a Tennessee é uma gigantesca agência de desenvolvimento que transformou uma das regiões paupérrimas, o Nordeste dos Estados Unidos, numa das regiões mais ricas. Qual é o idiota que vai falar em privatizar a Tennessee Valley Authority? Havia um protesto nos Estados Unidos que demitia até o presidente da República se atrevesse a esta impropriedade criminosa. Evidentemente, a Vale também tem sido uma fonte irretorquível de investimentos. Dizem que a Vale não dá lucro. Quem falou que empresa de economia mista tem por objetivo evitar lucro? Quem levantou isso? As empresas de economia mista existem para satisfazer os seus acionistas privados, sim, por que não? E todos estão muito satisfeitos, tanto estão satisfeitos que ela tem um papel absolutamente privilegiado na Bolsa. Então os acionistas estão muito satisfeitos, tanto é que valorizam as ações da Vale. Mas não é essa a função de uma empresa de economia mista, é viabilizar a economia do país. Então a Vale, que já devolveu ao Estado há muito tempo, pouco que recebeu do erário público, quer dizer, recebeu $1 bilhão, devolveu 1 bilhão e 400, investiu na sua estrutura extraordinária 30 bilhões. 30 bilhões. Enquanto a totalidade de todas as mineradoras atuando no Brasil e algumas com reservas, o dobro da reserva da Vale, como é o caso da América, todas juntas, desde Cabral, não investiram 2 bilhões. Será que nós somos um bando de idiotas? Que vamos acreditar que a entrega da Vale é para viabilizar investimentos? Será que nós somos idiotas? Será que 400 anos de experiência não é suficiente para tirar uma conclusão? Senhor presidente, evidentemente, ao me colocar nessa posição como cidadão, eu sou um professor aposentado, eu sou um homem que já teve o seu papel na vida cumprida, mas não posso deixar de tomar posição quando eu vejo o futuro dos meus filhos, da minha nação, inviabilizado de maneira definitiva. Eu pretendo trazer uma proposta para esta casa, o respeito que ela merece, e por que não, para esses dirigentes que não estão sabendo gerir o que lhe foi entregue, cometendo crimes inomináveis contra o povo brasileiro. A minha proposta foi discutida com o Dr. Décio Munhoz, e eu atribuo a autoria dessa proposta ao Dr. Décio Garcia Munhoz. A questão é o seguinte, isto eu tentei dizer na entrevista, esta proposta que tivemos na manchete debatendo com o presidente, o ex-presidente do BNDES, entretanto não me deixaram falar. Foi o único momento que eu me envolvi na discussão e falaram 5 pessoas simultaneamente, porque o Carlos Chagas tentava por ordem. Então ninguém se entendeu nesse momento. A questão é o seguinte, está sendo proposta a passagem do controle da Vale por 3 bilhões de dólares. Que os 10 bilhões é para inglês ver, os 3 bilhões é que dá o controle. A Vale teria condições hoje, com uma mera decisão da Assembleia Geral, e o governo tem poder, porque tem maioria na Assembleia Geral, de propor isto, de alterar a estrutura das ações ordinárias para as ações preferenciais. Como os senhores sabem, o governo tem o controle das ações ordinárias, que são as que têm direito a voto. E, portanto, ele tem o controle da empresa. As ações preferenciais estão na mão do público em geral. A estrutura da Vale hoje é 70% mais ou menos de ações ordinárias e 30% de ações preferenciais.
nada impede que a Assembleia Geral da Vale venha mudar essa estrutura. Passar 30% de ações ordinárias e 70% de ações preferenciais. E, portanto, um enorme espectro de ações preferenciais podendo ser vendidas, quer seja na Bolsa, quer seja em leilão, como eles queiram. E aí, o Estado, detendo 50% do que sobrou, quer dizer, das ordinárias, ele tinha o controle. Os números, os cálculos que fizemos, o doutor Décio Garcia Munhoz e eu, nos dão os seguintes números. Que, atualmente, 64% das ações da Vale são ordinárias. São 250 milhões. E 35% são preferenciais, 138 milhões. Alterando a estrutura do capital, que a Assembleia Geral pode fazer isso perfeitamente, já houve outros casos em que isso foi feito. A nossa proposta é que de 70%, de 64% de ações ordinárias, passasse apenas a ser 30% de ações ordinárias. O que daria 115 milhões de ações em vez de 250. Ou seja, o governo detendo mais de 50% dessas 115 milhões, por exemplo, 60 milhões, mantém o controle. Com isso, se transferiria para a venda em geral, para como quiser, para atrair capital estrangeiro, o que quer que fosse, 130 milhões de ações ordinárias que passariam para preferenciais. Ao preço de bolsa, daria 4 bilhões de dólares. E mais, 15 milhões das preferenciais que estão disponíveis, daria mais $500 milhão. Ou seja, o governo poderia captar 4,5 bilhões de dólares, sem necessidade de passar o controle. É uma proposta específica que eu tentei fazer no debate da Manchete e não me deixaram falar. Evidentemente, temos que dizer alguma coisa, senhor presidente, e eu já estou procurando acabar, sobre a justeza do preço que foi estabelecido, se isso tem alguma coisa de sensato, de justo. Quer dizer, ontem já o almirante Gomes Silva falou que esse preço seria até discutível, se só incluísse a empresa, e não incluísse, quer dizer, a empresa como guardiã dos patrimônios, se não envolvesse os patrimônios minerais. Ele, inclusive, deu um exemplo. Quer dizer, a Nabisco, que é uma fábrica de biscoito, foi vendida recentemente por 28 bilhões de dólares. Como é que se entrega o controle do maior patrimônio mineral do planeta por 3 bilhões de dólares? É um crime inominável que as futuras gerações jamais perdoarão. É justo o preço de venda da Vale. Parece inadequado, desse caso, falar-se em justiça, quando se está comprometendo meios e instrumentos essenciais à sobrevivência da própria nação. Sem eles, ficam irremediavelmente perdidas, condição que dão estabilidade e segurança à vida nacional, nesta e nas futuras gerações. Estamos nos referindo a quantidades imensas de grande variedade de minerais, preciosos recursos naturais, não renováveis, localizados em nosso subsolo e fundamentais às sociedades contemporâneas. Já seria absurdo que o preço de venda da Companhia Vale do Rio Doce fosse 10,3 bilhões de dólares, se este valor se referisse exclusivamente às suas instalações físicas, que exigiram investimentos de 30 bilhões de dólares, realizados pela companhia sem nenhuma participação do Tesouro Nacional. Não é isso, porém, o que está sendo vendido, entre aspas, porque a rigor está sendo doado, mas, principalmente, o controle de suas concessões minerais, cuja transferência envolve, segundo o edital de venda, apenas 3 bilhões de dólares, correspondendo a 45% das ações com direito a voto que estão em mãos do Estado. O bloco... Esta frase é do ex-presidente da Docigel, subsidiária de pesquisa mineral da Vale. Diz o ex-presidente da Docigel: o bloco do controle da Vale está dirigido para a Anglo-América. Não precisa fazer leilão, já se sabe quem vai ganhar.
Bastam, continua falando o presidente da Docigel, bastam 900 milhões para ter o controle. Aquela composição onde vai aparecer alguns testas de ferro, não precisa os 3 bilhões. Basta 800 milhões para ter o controle das reservas de minerais maiores do planeta Terra. Deste modo, seriam transferidos gratuitamente para os compradores, entre aspas, que não estão comprando coisa nenhuma, o controle de gigantescos patrimônios minerais, com brutal prejuízo para o povo brasileiro, que teria, assim, comprometido sua vida futura séculos à frente. Afinal, esses recursos minerais passarão a ser propriedade de estrangeiros ou objeto de conflitos bélicos de forças mercenárias externas em nosso território, na disputa do seu controle, como é conhecido. Sem patrimônio não existe pátria. Embora as empresas estratégicas de economia mista não visem dar lucro, mas tornar competitiva a economia brasileira, a lucratividade da Vale deverá aumentar substancialmente em futuro próximo. Isso deve-se, além da entrega, sem custos para os felizardos compradores de imensos patrimônios, à liquidação da dívida contraída com investimentos de Carajás e a abertura de grandes e altamente lucrativas minas de ouro. Este fato seria, então, mentirosamente atribuído por bisonhos economistas de má fé à desestatização, como estão fazendo em relação às doações já consumadas sob o título de privatizações, embora destinam-se a empresas estatais estrangeiras, a felizardos intermediários especuladores e a máfias internacionais organizadas encobertas por testa de ferro. Com a internacionalização da Vale, transfere-se para mãos estrangeiras o que resta em mãos nacionais das reservas de minério de ferro e a totalidade dos minérios manganês e potássio. Este com exclusividade, com a tendência do mesmo ocorrer com todos os nossos minérios. Na realidade, perde-se o instrumento essencial à guarda de nossas riquezas minerais. A partir daí, seremos um povo eunuco nessas estratégicas atividades, apesar das imensas riquezas do nosso subsolo. Estamos, assim, jogando criminosamente fora uma das mais importantes vocações nacionais, certamente a de maior valor estratégico e base indiscutível para um futuro consistente. Está-se também abrindo mão do principal instrumento capaz de tornar realidade a ficção constitucional de que o subsolo pertence à União. As concessões, entre aspas, minerais do Brasil são por tempo indeterminado, ao contrário daquelas de países não coloniais. Por meio delas, de fato, mas não na forma, os direitos de propriedade são transferidos gratuitamente pelo Estado concedente. No caso da Vale, envolve patrimônios decisivos para a vida nacional, o que demonstra a periculosidade do atual grupo dirigente que pretende alienar esse precioso instrumento de soberania. Trata-se, na realidade, de brutal golpe na soberania nacional que passará a ser ficção. O controle do Estado sobre a Vale é a garantia de que o nosso território não seja ocupado por forças estrangeiras ou vire campo de batalha de exércitos mercenários que venham a disputar nossas riquezas minerais, como acontece hoje em Angola, Namíbia, Moçambique e outros países da África, e que manteve por longo período o apartheid na África do Sul. Não faltam informações no caso da Anglo-América, provável futura controladora da Vale, direto ou indiretamente por meio de testa de ferro. O filme da BBC, The Diamond Empire, onde estão relatadas as escabrosas práticas e métodos dessa corporação, é bem conhecido. A única explicação para entregar a Vale são razões geopolíticas de países hegemônicos que se encontram em desastrosa situação de generalizadas carências de recursos minerais estratégicos. Essas circunstâncias fazem analistas internacionais prever o que chamam de guerra das matérias-primas, com conflitos bélicos entre nações, como na análise dos autores norte-americanos Friedman e Lebar, no livro Estados Unidos versus Japão, Guerra à Vista, editado no Brasil pela Nova Fronteira. Na realidade, essas carências deixam essas sociedades industrializadas em situação de extrema vulnerabilidade, levando-os à guerra, como tem ocorrido no setor petróleo. Lembremos no nosso contexto a ameaça de ocupação externa da Amazônia, devido a seu imenso potencial de biomassa, de água e de minerais. Entregar a Vale é praticamente entregar a Amazônia. Quem pode garantir que o dinheiro utilizado na sua compra não tenha origem delinquente, especialmente do narcotráfico, como principal fonte de dinheiro atual, com necessidade desesperada
desesperada de ser lavada. Nessas circunstâncias, valessem conceitos como de livre mercado, lei da oferta e procura e até a da valorização comparativa dos fatores de produção com os quais somos enganados, países como o Brasil, com imensos recursos minerais estratégicos, poderiam iniciar uma nova era de relações econômicas com as potências industriais. Então, esses recursos, ao contrário dos preços vis atuais, seriam valorizados diretamente ou pela transformação em produtos acabados e intermediários, como seria possível ser feito no nosso atual estágio de industrialização. Não é isso, porém, o que está sendo ocorrendo. A entrega da Vale, consequentemente, de parte ponderável, da parte mais nobre do nosso território, reflete o espírito e a letra do espúrio e devastador consenso de Washington. Na realidade, estamos entregando criminosamente nossos patrimônios estratégicos a troco de absolutamente nada, de maneira que faz sentido a famosa frase de Kissinger: para que as nações hegemônicas possam continuar hegemônicas, terão que montar sistemas mais requintados e eficientes de pressões e constrangimentos que garantam seus objetivos. Eu não queria terminar esta minha exposição sem fazer uma denúncia. Uma denúncia, eu fiz uma proposta, mas também vou fazer uma denúncia. No dia 6 de março, por decreto, foi transferido, 6 de março último, foi transferido para a Vale do Rio Doce, às vésperas de ser entregue a um grupo estrangeiro, 411 mil hectares de terras ao lado de Carajás, gratuitamente. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Talvez fazendo alguns pequenos comentários. Evidentemente, esta questão da Vale e da privatização não são fatos isolados. Há um contexto bem mais amplo. E eu, como disse, não estou falando essas coisas de ouvir dizer ou de ter lido, mas de ter participado durante longo período no centro do poder dessas questões. Eu quero dizer que eu já escrevi 4 livros, cerca de 1.300 páginas sobre essas questões. Eu não sou um amador. E as oportunidades que têm surgido em vários fóruns, inclusive a própria Escola Superior de Guerra, para debater com esses senhores que estão destruindo o Brasil, essas questões, eles sistematicamente se recusam a participar. Quer dizer, há alguma razão muito séria para eles recusarem discutirem as questões nacionais. Agora, como se trata de questões que envolvem a nossa sobrevivência e provavelmente o esfacelamento da nação brasileira em republiquetas bananeiras, os dirigentes brasileiros e a classe dirigente está se comportando com enorme responsabilidade, cometendo um crime de lesa pátria indiscutível, de alta traição, que outros dirigentes de outras épocas foram objeto de fuzilamento. Eu não desejo isso porque eu tenho minhas convicções de ser contra assassinar ninguém, mas se a história fosse repetida, esses casos deveriam ser considerados neste contexto por muito menos. Quero dizer também que essa história da abertura, etc., é uma grande farsa. Jamais houve um período tão protecionista no mundo hegemônico como o período Reagan-Thatcher. As medidas de proteção que esses países adotaram foram gigantescas. E haja visto os controles de 100% de sobretaxas no álcool, no suco de laranja, em todos os produtos nacionais, quer dizer, não só dos Estados Unidos como da Europa. Os imensos subsídios à agricultura, por exemplo, numa mentira descarada que os nossos dirigentes repetem como se não tivesse a dignidade de dizer a verdade. Quer dizer, essas questões precisam ser esclarecidas à população e a mídia está desempenhando um papel inconstitucional, lesando a sociedade brasileira da verdade e do processo de destruição em que está submetido. Evidentemente, a reação do povo, quando houver, vai ser implacável.
E a história está cheia de exemplos desse tipo. Eu tenho corrido o Brasil fazendo debates sobre essas questões em universidades, em sindicatos, em escolas militares, em todo o ambiente que me convidam, e é estarrecedor a revolta do povo brasileiro que não aparece na mídia de nenhuma maneira. Realmente, quer dizer, a esses fatos quero aduzir que eu fiz os meus estudos de pós-graduação, de doutorado nos Estados Unidos, na Universidade de Stanford, onde eu tenho grandes amigos, e toda essa crítica que eu faço a este processo destruidor da estrutura de poder americano, nada tem a ver com o povo americano. Onde eu tenho grandes amigos, onde existe gente que nos respeita, que nos admira, não tem nada, né? E muito menos de natureza ideológica. Este modelo neoliberal é fruto de uma seita fundamentalista de mentiras e dogmas absolutos inaceitáveis por qualquer povo que tenha o mínimo de dignidade com seu futuro e com seus filhos. Presidente, realmente eu acho que Vossa Excelência está no seu papel de curto, mas a pergunta do deputado Haroldo Lima é extremamente complexa. Eu vou fazer um esforço muito grande, mas ela merece toda uma consideração. O deputado, quer dizer, parece, ficou claro, ele concorda com os posicionamentos que eu coloquei. E ele questiona como é que uma nação organizada, com Constituição em vigor, etc., se deixa arrastar na direção da sua própria inviabilidade. Nós estamos caminhando para o desastre, para a miséria do nosso povo, indiscutivelmente. Não há alternativa. E, evidentemente, as instituições que têm um papel constitucional de defender a soberania e a integridade nacional não estão desempenhando o seu papel. E aí, quer dizer, é necessário aprofundar um pouco mais, porque, embora a questão está sendo dirigida pelo Executivo, quer dizer, pelo Executivo, que é uma parte do Estado, mas, a rigor, a questão se estende a todo o Estado. O governo é uma coisa transitória, que pode até estar em mãos inadequadas num certo momento e que depois pode recuperar com um processo eleitoral. Entretanto, o Estado é uma coisa permanente, eterna. E dentro da minha conceituação, e eu tenho conversado com muitas esferas, porque a angústia está se estendendo ao lado responsável da sociedade brasileira. Ontem mesmo eu estava conversando com o general Lemos, herói de guerra, que comandou a tomada de Monte Castelo, um homem em plena atividade cívica, né? Quer dizer, disposto a dar sua vida, como ele declarou numa cerimônia pública, quer dizer, um homem de 80 anos disposto a dar sua vida. E ele teve uma frase contundente, quer dizer, ele tem dito isso em público, eu não estou cometendo nenhuma imprudência em repeti-lo aqui, dizendo que o Estado brasileiro está podre. Ele não se refere nem ao governo. Que o Estado brasileiro está podre. Ou seja, nós estamos numa situação muito complicada. E claro, quando se fala do Estado, se fala no conjunto das instituições, não só executivo, como legislativo, o judiciário. E, evidentemente, nesse contexto, está o lado armado do Estado, que existe com objetivos constitucionais bem claros, que são as Forças Armadas. Essa pergunta que Vossa Senhoria me fez, me tem sido insistentemente feita em todos os fóruns que eu tenho participado de debate ao longo de todo o país. Todo mundo está esperando alguma coisa das Forças Armadas. E eu, como não podia deixar de ser, tenho conversado com meus amigos das Forças Armadas, não só da reserva, né, aí com mais liberdade, mas em caráter muito restrito, com alguns da ativa, da qual nós não temos com clareza o posicionamento do setor da ativa, que evidentemente tem que se cobrir de cuidados, quer dizer, ao falar dessas coisas. Primeiro, pelo espírito intrínseco às Forças Armadas, da questão hierárquica e a questão disciplinar. As Forças Armadas, enquanto faz parte de uma estrutura do Estado, ele tem que religiosamente obedecer a esses dois critérios da disciplina e da hierarquia. Até que haja ruptura, mas a ruptura significa coisa muito diferente. Então, eu entendo, de uma certa maneira, a falta de explicitação
das Forças Armadas da ativa devido a essas circunstâncias. E quero fazer uma distinção para o prezado deputado, que uma coisa é o ministro que é escolhido pelo presidente, que é uma parte do governo. O ministro de cada uma das armas é um preposto daquele governo. Agora, as Forças Armadas não. As Forças Armadas pertencem ao Estado brasileiro. As Forças Armadas é uma instituição permanente. Então, aqui já há um problema delicado, né? Quer dizer, qual é a posição dos prepostos do presidente da República, quer dizer, como ministros, e qual é a posição das Forças Armadas como tal? Evidentemente, essa separação também implica numa ruptura. Também implica numa ruptura. Então, dentro da minha modesta e muito limitada competência, quer dizer, nós estamos caminhando para um processo muito sério. Nós estamos caminhando para um processo de resgatar o Estado, porque uma coisa é a estrutura do Estado, que é o instrumento institucional e jurídico do projeto de um povo. Outra coisa é o enchimento do Estado por prepostos. A cadeira de São Pedro já esteve ocupada por um pirata, e nem por isso a Igreja Católica deixou de ser o que ela é. Então, uma coisa é a estrutura do Estado, que é algo absolutamente essencial na existência dos povos. Não há nada que conseguiu superar ainda, acho que nunca conseguirá, quer dizer, que o Estado é o instrumento institucional jurídico que um povo tem para sobreviver, para etc. Então, essa conceituação entre o Estado como estrutura, que deve ser o mais forte possível, esta conversa de Estado mínimo é uma baboseira. Não existe isso, Estado mínimo, Estado máximo. Existe o Estado necessário para que o povo cumpra os seus objetivos históricos, cumpra as suas necessidades e suas aspirações. Então, vê que a sua pergunta tem muitas implicações, deputado. E eu não queria fugir a ela, mas o aprofundamento dela exigiria todo um debate que esta casa tinha que estar a pleno vapor discutindo. Porque, no meu entender, tendo contato como estão tendo com todas as esferas da população em todo o Brasil, nós estamos caminhando para um processo revolucionário de alterar o Estado brasileiro, eu não tenho a menor dúvida. E bendito que isto venha. Nós estamos semelhantes ao período que precedeu a Revolução de 30. E, felizmente, neste caso, com a convergência da sociedade civil e militar, né? E eu só posso falar dos militares da reserva, tenho participado de inúmeras reuniões com eles, e basta ver a estatística que foi feita no clube militar, onde inclui não só da reserva como da ativa, onde acima de 70% estão contra esse sistema. E, felizmente, o clube militar agora vai se abrir a este debate de crucial importância na nossa história. Queria pedir uma parte ao professor Baldi. Eu agradeço a parte do ilustre deputado e eu queria aprofundar um pouco essa questão, porque, evidentemente, o deputado conversou com o ministro, que é um homem parte do governo. Ele, eventualmente, é parte do Estado, mas ele é principalmente o homem do governo, das Forças Armadas no governo. Então, a sua posição tem a ver com o governo, e não necessariamente com o Estado. Essa afirmação dele, quer dizer, certamente não coincide com inúmeros oficiais superiores da ativa que eu tenho conversado e que não concordam com essa posição. Então, essa é preciso separar o joio do trigo. E do ponto de vista de militares da reserva, eu tenho tido uma vasta e ampla interação, onde há quase unanimidade, quer dizer, superior a 80%, onde, como eles têm a liberdade de, como estar na reserva, falar abertamente, é mais do que clara a sua posição. É indiscutível nessa direção que nós temos falado. Não há a menor dúvida. Agora, há uma questão, deputado Haroldo Lima, que é o seguinte, quer dizer, evidentemente nós vimos de um período traumático, que foi o período militar. Nós estamos emergindo desse período. E as mazelas de todas as coisas ainda existem resquícios, né? E as Forças Armadas ainda estão com os cuidados necessários daquelas coisas remanescentes, e muitos deles que fizeram uma reavaliação e entenderam mais profundamente, de uma certa maneira eles foram jogados, não estavam preparados para aqueles objetivos e pagaram um preço muito alto.
Temos que convir que o preço foi muito alto, foi alto para a nação, mas também foi alto para eles. Mas isso, não há dúvida que o processo histórico não deixa de ser um processo de enriquecimento. E os equívocos terminam se constituindo numa base de compreensão para o futuro mais forte e procurar os caminhos mais adequadamente. Há uma questão que toda vez que o assunto é tocado com militares da ativa, eles reagem imediatamente, dizem, nós não faremos absolutamente nada, concorda, enquanto a opinião pública não se manifestar. Nós rejeitamos qualquer tentativa de golpe, né? O que me parece muito sensato. Quer dizer, nós só vamos atuar como tal, fazendo o nosso papel constitucional, quando a opinião pública nacional exigir a nossa participação para preservar, etc, etc. Bom, essa questão é uma questão extremamente delicada, porque a rigor... Mais um minuto. Porque a rigor... A opinião pública está absolutamente manipulada pelos meios de comunicação de maneira monolítica. Eu apresentei no seminário de assuntos estratégicos na Escola Superior de Guerra esta análise. A opinião pública hoje não existe, é impossível que exista por absoluta manipulação dos meios de comunicação. E, portanto, se as Forças Armadas continuarem com essa tese, elas não vão cumprir as suas obrigações legais e constitucionais. Porque a tese está equivocada. Evidentemente está bem fundamentada, entretanto, nas circunstâncias atuais, está impossível de ser realizada. E como a opinião pública é a base do poder nacional, evidentemente o poder nacional legítimo tem que se fundamentar numa opinião pública. Essa opinião pública foi minada, inviabilizada, e o povo brasileiro hoje está à deriva e é impossível se formar por esse caminho, quer dizer, configurar o poder nacional da defesa das nossas coisas mais sagradas. Então, esta é uma questão que eu gostaria que fosse discutida e que as Forças Armadas reconsiderassem a sua posição à luz dessa realidade inexorável, que é o domínio monolítico, implacável, desonesto, inconstitucional, delinquente dos meios de comunicação. Muito bem.